Qual que é o problema do reteté? Pra você que vive debaixo de uma pedra e não sabe o que é reteté, né? Que não assiste televisão aí, ó. Ou é americano, né? Porque eu não sei se eles chamam de reteté lá. Você que não sabe o que é reteté. Reteté é o nome dado comumente às... Como que a gente pode dizer isso? As práticas de... Espirituais, né? Que acontecem no meio de um culto. Acontece de várias formas, então desde o dom de línguas também pode ser considerado, às vezes no meio da igreja, o reteté, mas a manifestação onde a pessoa não consegue controlar o corpo, então ela gira, ela pula, ela grita, ela bate palma. São movimentos impulsivos, né? Isso, dados de modo espiritual. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e ela não consegue se controlar, e é aquele que a gente vê. Então, pra você entender mais ou menos, aqui tá um vídeo mais fácil. Então, qual que é o argumento para esses que fazem esses tipos de reteté? Eles vão começar falando de Atos 2, né? Então, Sim. Atos 2, quando acontece, as pessoas que estavam falando em outras línguas, elas foram consideradas como se elas estivessem bêbadas. Então o pessoal fala, não, aqueles caras estão bêbados, é de manhã ainda. E também no caso da Miriam, que ela começou a dançar lá. Sim, a gente tem Ana. Ana também. Ana, então, quando estava orando pelo filho, então o profeta chega diante dela e achando que ela estava bêbada. Então eles falam, esses acontecimentos, eles estavam ali, e aí a pessoa achou que eles estavam bêbados. Então é algo que se parece com alguém bêbado, que ela não consegue se controlar, que ela fala coisas que ela não entende, que ela se move de um outro jeito. Então eles falam que essa é a base pro reteté. O Espírito Santo age, o Espírito Santo entra, eu não consigo me controlar. É uma força muito forte que vem sobre mim, eu não consigo fazer nada a não ser me manifestar de alguma forma corporal. Som do riso, giro, acontece de tudo. Você cair, passar um paletó, e cair, abraço Benihim. Se a gente for ver mesmo, reteté não é algo novo, né? Não é algo da atualidade. Sim. Em 1923, Gunnar Wingren, um dos maiores fundadores da Igreja da Assembleia, ele recebe um chamado de um movimento em Santa Catarina e ele vai até lá para ver. Realmente falaram que era o movimento do Espírito Santo, e quando ele chega lá, ele se depara e fala, isso não vem de Deus, isso não é por parte de Deus. Ele chega a chamar de baixo espiritismo. Espiritismo. Um dos fundadores da Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal. Chega e fica sabendo e fala, isso aí não é Espírito Santo não, isso é espiritismo. E até um pouco antes a gente tem a história de John Arnott, que ele se converte em uma das cruzadas de Billy Graham, e aí ele vai lá, se converte, começa a saber de movimentos que estavam acontecendo lá no Canadá, em Toronto, e ele vai até lá, conhece um pastor que tem esse meio, que faz esses movimentos no culto, então você tem gente imitando animal, coisas desse tipo acontecendo. Gente caindo pra tudo quanto é lado. Gente caindo pra tudo quanto é lado. E aí ele vai procurando isso, e ele é o grande expoente dessas doutrinas. Ele fica sabendo de um cara, e aí ele sai expondo essa doutrina e pregando essa doutrina. Então ele foi o grande autor desse movimento pentecostal do reteté. E aí a gente tem o conhecimento de algumas dessas situações também se repetiram muito em Toronto, tanto que a igreja Vineyard, a igreja videira, ela foi conhecida como o grande expoente de toda essa manifestação, porque lá no aeroporto de Toronto era na igreja Vineyard que ficava lá dentro, que o pessoal ia pra lá e essas coisas aconteciam. E aí a gente parte de um negócio, beleza, qual que é o problema do reteté? Tem algum problema na pessoa se manifestar e sentir o Espírito Santo e aquilo se manifestar da forma como se manifesta? É um problema diante da Bíblia? E aí a gente começa a perceber que tem alguns problemas. Paulo, em 1 Coríntios, ele tá falando para a igreja de Corinto contra a bagunça que estava acontecendo no meio do culto. Então ele fala, gente, vocês têm os dons. Ele fala que na igreja de Corinto não falta dom nenhum. Ele fala, para vocês não falta dom nenhum. Vocês receberam todos o Espírito Santo. Mas vocês estão usando mal. Vocês estão transformando o culto numa baderna. Vocês estão transformando o culto num negócio que não se sabe mais o que acontece. Tem 3, 4 pessoas falando um monte de língua ao mesmo tempo e ninguém sabe o que está acontecendo no meio do culto. Por isso que ele recomenda, se tiver alguém que realmente tenha necessidade de falar em língua, que tenha alguém que interprete. Se não, que não faça uso desse dom. Sim, ele vai dar até quantidade. Fala em 2 ou 3 no máximo, ou 3 ou 4 no máximo ali no culto, para que não tenha bagunça, porque o objetivo do culto é adoração a Deus. É culto, é prestar culto, e a gente está prestando culto a Deus. Quando isso perde um pouco do sentido e começa a ser uma atração, a ser movimentado por isso, eu vou ao culto para receber do Espírito e poder cair.
É um passe. É um praticamente. passe. Muda o centro do culto, em vez da adoração, da oração, do recebimento da palavra de Deus por parte do pregador, por parte do ministro do louvor. Eu falo com uma certa experiência, né? Porque eu já participei de muitas dessas igrejas, já fui desses movimentos. E aí é uma coisa que acontece lá no culto e que não te transforma. Não te muda. Não, você não sai do culto diferente. Aquele momento é um momento de êxtase. Então você tá ali, você sente um monte de coisa. É uma performance, né? Eu preciso me sair bem aqui pra eu ficar bem. Porque se eu não me sair bem aqui, eu não recebi o Espírito e tá tudo errado. Suponha que eu cheguei diante do culto e eu estava com um sentimento muito triste. Estava com um problema na minha cabeça por causa da vida geral. Trabalho, estudo, casa, e aí eu vou pra família. igreja, vou lá, faço essas manifestações e acontece todo esse negócio comigo. E aí eu fico me sentindo cheio naquele momento e alegre e tal. Acabou aquilo, tô em casa, a sensação é a mesma. Não mudou nada. Eu não lembro nem do que o pastor pregou, porque o que importa foi a profecia que veio depois. O que importa é o movimento que veio depois, lá que eu pulei, que eu fiz um monte de coisa. Eu lembro do que eu fiz. Nossa, mas foi forte aquele culto. Eles usam muito essa expressão. Sim. Foi forte o culto hoje, né? Como é que foi o culto? Foi forte. Foi tremendo. Foi forte, foi tremendo. A mão de Deus estava lá. E aí, beleza, mas mudou alguma coisa na sua vida? Você aprendeu mais a palavra? Culto, gente, a gente falou desse culto é pra Deus, não é pra eu manifestar os meus dons, não é um show de talentos. Não. Pra eu ir lá e tipo, não, hoje eu vou mostrar os dons que Deus me deu aqui nesse lugar. E aí eu vou lá e vou me manifestar com os meus dons pra mostrar pro pessoal o quão cheio do Espírito Santo eu sou. O culto é pra Deus. E até os dons que o Espírito Santo dá é pra igreja. Sim. Então a cura, ela não acontece por causa de mim, não acontece pra mim. Acontece que alguém precisa ser curado. Todos os dons do Espírito Santo são desse jeito. A pregação, ela não acontece pra mim, pra eu manifestar minha homilética e minha oratória. Ela acontece pra que as pessoas ouçam o Evangelho. Paulo foi lá e pregou, Pedro foi lá e pregou. E as pessoas se sentiram cheias e pularam e deram risada. Isso não acontece. Acontece pregação deles e as pessoas se arrependeram e mudaram de vida e começaram a viver umas para as outras. Isso acontece na igreja de Atos. A gente vê o Espírito Santo entra lá, o que acontece? Comunidade. Coinonia. As pessoas começam a ajudar umas às outras, começam a vender dos seus bens para ajudar quem não tinha, começa a viver em comunidade. É o que o Espírito Santo faz. Sim. Ele transforma a gente no plano dele. Então, todos os dons devem ir para isso, para a comunidade, para as pessoas, não para mim ser usado e ser cheio do Espírito Santo. Falar, mas o RTT serve para nos encher do Espírito Santo. Não. No momento, temporário, que depois passa. Leitura da palavra enche você do Espírito Santo. Oração enche você do Espírito Santo. O jejum enche você do Espírito Santo. Enche você. Você está em comunidade, vivendo com as pessoas, ajudando uns aos outros. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Com certeza. Não manifestações de corpo que não tem sentido e não tem base nenhuma diante da Bíblia, e nem base, porque base o pessoal arruma pra tudo. Não tem nada na Bíblia que nos ensine a fazer isso. Você não vê Cristo ensinando isso. Quando você vê Cristo fazendo algum negócio desse? Então, fica no básico das Escrituras que não há erro. Não tem erro. Não. É só não adicionar nada, é só não tentar, não preciso manifestar fora. O Evangelho é muito mais sobre aquilo que manifesta dentro. Sim. É aquilo que o Espírito Santo faz e trabalha em mim e gera frutos e flui rios de águas vivas. Não é eu com a minha força me manifesto. É o Espírito Santo que faz e às vezes isso não é nem visível. Porque muitas das coisas que o Espírito Santo faz, ele faz ali dentro de mim. E você só vai ver as suas mudanças daqui a um bom tempo. Você vai ver que você não é o mesmo que era antes de conhecer a Cristo, antes de se converter e andar nos caminhos dele, andar com ele. Então essa é uma transformação que não é muitas das vezes exposta. Vamos dizer assim, um exemplo, o batismo que é feito para o anúncio da sua conversão. Sim. É algo que está dentro de você e vai te transformando de dentro para fora, de modo que vai chegar um momento que você vai perceber que não é o mesmo. Mas isso não quer dizer que você é performático. Você de repente vai começar a girar e estou transformado. Não é isso. A base de toda a nossa fé está na palavra. As experiências, sobrenaturais ou não, elas vão vir. Como, quando, quantas vezes, da forma que Deus quiser e não da forma que eu quero. Não sou eu que faço acontecer, o Espírito Santo faz quando Ele quiser, sempre para a igreja, sempre para a manifestação dos dons. E, como diz Arraes, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei embaixo.
Comenta aqui o que você achou, se concordou, não concordou aí, pode xingar também. Pode comentar, não, a gente vê. Mas vem e argumenta mesmo, argumenta. Não com as suas experiências. Exatamente. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Compartilha esse vídeo para outras pessoas verem também. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se você quiser ajudar nós com esse projeto, com esses vídeos fenomenais, você pode ajudar no Padrinho, no Patreon. Tá lá, o link vai estar aqui na descrição. Pode ajudar a gente com o que quiser. Orem por nós. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.